Tudo nós vamos falar sobre a grande demanda desse serviço. Muito bem. Então, pessoal, qual que é a grande demanda desse serviço da caixa acoplada? Hoje em dia, muitas casas e principalmente muitas construtoras, elas estão optando por fazer a instalação da caixa acoplada no lugar das válvulas convencionais. Então, essa caixa hoje em dia ela está sendo muito usada pelo preço dela. Se você for comparar o preço de uma instalação de um vaso sanitário convencional com uma descarga convencional também, vai sair muito mais caro. Então, as pessoas elas estão optando por fazer a instalação da caixa acoplada. E qual que é a grande vantagem disso para nós profissionais? Quanto mais caixa acoplada as pessoas instalam, mais vai ter demanda de serviço. Por que eu te digo isso? Se nós formos comparar a instalação de uma válvula convencional para a instalação de uma caixa acoplada, a caixa acoplada ela tende a dar mais problema, muito mais problemas. Por quê? Ela tem muito mais peças para o funcionamento. Na última live que nós estivemos juntos, a gente viu o quê? Que aqui no nosso país, no Brasil, existe mais de 72 milhões de casas. Então, imagina, hoje em dia, a quantidade de casas que existem que tem a caixa acoplada para que nós possamos fazer tanto a instalação como a manutenção, principalmente a manutenção, essa demanda ela é muito grande, certo? Então, para nós começarmos, o primeiro passo, quais são as peças que compõem uma caixa acoplada? Basicamente, são 6. A primeira é a torre de entrada. É onde você vai ligar a água que chega que sai da sua caixa da água ou que chega da água da rua, da distribuidora, para entrar e encher a sua caixa acoplada. A segunda é a torre de saída, que é onde vai se localizar também ali o obturador, onde vai fazer a saída da água para ir até o vaso e fazer a limpeza. A terceira peça é o obturador. O obturador, ela é aquela peça que fica no fundo da caixa, que ela serve para poder fazer a vedação. A quarta peça é o botão de acionamento. É o botão que a gente usa para fazer o acionamento da descarga da caixa acoplada. O quinto item é o parafuso de fixação. O parafuso em que vai fixar a caixa em cima do vaso sanitário. E o terceiro é a bolsa de vedação. Essa bolsa de vedação, ela fica também entre o vaso e entre a caixa. Ela é a responsável para que não haja nenhum vazamento ali. Porque se não tiver essa bolsa, assim que você fizer o acionamento dessa descarga, o que vai acontecer? Vai vazar tudo água ali em volta. Então, eu quero mostrar aqui para vocês os 2 kits que são os mais usados hoje em dia. Se nós olharmos aqui do lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse aqui, esse kit é o kit que as pessoas geralmente falam que é o kit da correntinha. É o kit mais usado, principalmente, posso falar aqui, nos vasos que são mais assim, em conta. Por quê? Porque ele é um kit um pouco mais barato também. E ele é um kit muito fácil de você fazer uma manutenção. Então, nós podemos ver aqui, ó, a torre de entrada, a torre de saída, o obturador, o botão de acionamento. Esse botão aqui em específico, ele é dividido em 2 partes. Temos essa parte que ela fica na tampa da caixa acoplada, como também essa parte aqui que ela fica na torre de saída. Então, essas 2 peças compõem o botão de acionamento. E também temos aqui o parafuso de fixação entre a caixa e o vaso. E o anel ou a bolsa de vedação que fica também entre a caixa e o vaso sanitário. Já esse kit do lado direito, a única coisa em que vai diferenciar, no caso são 2, é o botão de acionamento e a torre de saída. Qual que é a diferença, então? Esse kit aqui, ele foi feito para 2 tipos de descarga, para que haja uma descarga com menos volume de água e uma descarga com maior volume de água, certo? Então, esses 2 kits aqui, que são os mais usados. Até tem outros kits também, mas a maneira com que você vai fazer a manutenção, que você vai fazer a instalação desse kit, acaba que é do mesmo jeito para todos os kits. Então, o segundo passo é saber quais as peças que podem
danificar e gerar um problema assim para o seu cliente. Aqui eu dividi em duas partes. A primeira parte são as peças que mais dão problema. Aquelas peças que elas são as principais, que elas mais são usadas durante o acionamento, ali durante o uso da caixa acoplada, e que elas têm um desgaste um pouco maior do que as peças que eu listei como secundárias, que são as peças que demoram mais tempo para dar problema, mas também chega um momento em que elas ficam tão gastas que precisam também ser substituídas. Então, quais são as peças que mais dão problema? Primeiro, o obturador. Eu vou voltar até aqui o nosso slide para vocês verem. O obturador é essa peça aqui de baixo, que fica na torre de saída, que é responsável pela vedação da água que já está dentro da caixa. Esse anel, muitas vezes, ele dá o problema de bolha na vedação. Quando fica com bolha na vedação, o obturador ele não veda por completo, fica ali um espaço para que possa passar a água. Muitas vezes ele entorta. Se ele entortar, também vai ficar um espaço para que a água possa passar por ali. Então, precisa fazer a substituição dele também. Então, essa é a peça que mais dá problema, o obturador. E tem uma outra peça que também dá muito problema, que é a torre de entrada. A torre de entrada ela pode dar alguns problemas, como, por exemplo, entupimento. Às vezes, a água que vem da caixa ou que vem, a água da rua, vem com muita sujeira e acaba entupindo ela. Então, é necessário ou trocar a torre ou fazer a limpeza. Outra coisa que ela pode dar problema também, ela pode começar a vazar na rosca dela. Na rosca em que fixa ela, a torre de entrada, dentro da caixa acoplada. Então, ela pode dar o problema ali também. E o terceiro problema que pode acontecer com ela não conseguir vedar de tantas vezes que ela veda e abre espaço para a água, chega um momento que ela não consegue mais vedar, que aí ela começa a transbordar a água e cair dentro da descarga. E aí sim, precisa estar substituindo ela. E isso dá muito problema, viu, pessoal? Eu tenho aqui, vamos dizer que em 50% dos casos em que eu faço a manutenção de caixa acoplada, a torre ela é o problema, certo? E a terceira peça que também dá muito problema é o botão de acionamento. Porque é onde nós encostamos ali para poder fazer o acionamento. Por que dá muito problema? Muitos casos você tem que forçar bastante. E o que acontece? Ela tem uma rosca por dentro. E essa rosca, às vezes você vai forçando tanto que ou ela vai espanar, ou ela vai se soltar. Ela se soltando, a mola também se solta. Então, ela perde o funcionamento dela. Em muitos casos, o que acontece? Quando você vai acionar, ela dá o problema, ela cai e vai embora. Então, também é necessário estar trocando esse botão de acionamento. Agora, passando para as peças secundárias, os materiais secundários que demoram mais tempo para dar problema. A bolsa de vedação, que é a bolsa que fica entre o vaso e a caixa, o parafuso de fixação e a torre de saída. Por que eu falo que essas peças até demoram mais tempo para dar problema? Porque elas são peças que ficam paradas, elas não ficam movimentando. Diferentemente do obturador, que todas as vezes que você vai fazer o acionamento, ele levanta e abaixa, levanta e abaixa. Também a torre de entrada, quando você faz o acionamento, ela abaixa para que quando a água desce, ela baixa, liberando que a água entre novamente na caixa, depois ela sobe e veda. Faz o mesmo processo várias vezes. E o botão de acionamento que a gente está sempre apertando. Então, essas peças, as primárias, elas desgastam mais porque elas são mais usadas. Já as secundárias são peças que ficam paradas. E quando elas vão dar problema? Quando a borracha em si ali já deu o que tinha que dar a vedação delas e ela já não aguenta mais, certo? Então, aí nós vemos que todas as peças da caixa acoplada, todas as 6 peças que nós listamos antes, elas podem sim dar problema. E aí vai variar. Umas dão problema mais rápido e outras demoram um pouco mais para dar o problema. Mas o terceiro passo é saber identificar o problema e quais as peças que são necessárias para substituir e resolver o problema do cliente. Vamos começar ali pelo obturador. Como eu havia mencionado, o obturador, você vai saber o momento de trocar ele, ou quando realmente tem que trocar ele, quando começa a vazar água dentro do vaso. Você vê aquele fiozinho de água saindo ali dentro do vaso, você pode primeiro olhar o obturador, ver se ele
não está amassado, ver se ele não está com bolha, ver se ele não está rachado, se ele não está cortado, porque muito provavelmente o problema vai ser nele. A segunda peça é a torre de entrada. Como nós vamos saber identificar o problema e saber que nós precisamos substituir ela? Quando também tem um vazamento constante dentro do vaso. Diferentemente do obturador, o que acontece com a torre? Quando você vê um vazamento constante dentro do vaso e vê que não é obturador e parte para ver se é a torre de entrada, muitas vezes o que acontece? Ela não veda, então ela começa a enche, e existe uma peça na torre da saída da água, que é o ladrão. Quando a torre de entrada não consegue vedar a água totalmente ali, ela vai passando por esse ladrão, e vai cair também dentro da descarga. Então, também, quando tem um vazamento constante dentro do vaso, também pode ser a torre de entrada. Mas não é só esse o problema que a torre de entrada pode resolver, ou que ela pode estar causando o problema. Também a demora para encher por um entupimento, também a obstrução de entrada da água e também o vazamento na rosca da torre, como eu já havia mencionado antes. O botão, quando sabemos que o botão que está com problema, quando você vai apertar e não está acionando, e você tira a tampa de cima e você vê lá que já não tem mais mola, não tem mais a parte de baixo do botão, que é a parte que empurra ou que puxa a corrente. Então, quando dá esse problema, certamente é o botão que precisa ser substituído. Quando você vai saber que é a bolsa de vedação que precisa ser substituída, como que você identifica esse problema? Quando você aciona a descarga e você vê que começa a vazar água entre a caixa e o vaso sanitário. Quando tiver esse problema, em 99% dos casos, para não falar 100%, é essa bolsa de vedação. Tá? Então, o único problema que a bolsa de vedação vai resolver é esse vazamento, quando vaza entre o vaso e a caixa acoplada. Já o parafuso de fixação, também só temos um tipo de vazamento em que ele que vai solucionar ou que ele que está fazendo acontecer esse vazamento, que é quando vaza realmente ali no parafuso. Por quê? No parafuso existe uma borracha, que é onde vai fazer a vedação para que não saia água da caixa e venha cair no chão. Quando essa vedação ela já não é o suficiente para segurar a água, vai começar a vazar por ali e você vai precisar também fazer a substituição. Uma dica que eu dou, existe kits em que tem a bolsa de vedação e o parafuso de fixação. Então, quando você precisar trocar um dos dois, seja o parafuso de fixação ou a bolsa de vedação, o que eu indico? Que já pegue esse kit e já troca os dois. Porque se elas foram colocadas juntas e elas têm geralmente o mesmo material para vedação, certamente o outro vai dar problema. E como você tem que, por exemplo, se você for trocar a bolsa de vedação, você tem que tirar o parafuso, quando você for colocar de novo, aquela borracha já vai estar amassada e aí ela vai precisar ser trocada também. Então, às vezes você pode perder tempo tendo que voltar na loja de material de construção para comprar essa peça e aí não fica muito legal porque você vai perder o seu tempo. Então, fica essa dica. E a torre de saída? Quando identificar que ela que é o problema? Quando você vê um vazamento constante dentro do vaso, mas você olhou o obturador está legal. Você olhou a torre de entrada e a torre de entrada está legal. E você vê que mesmo assim continua saindo água dentro do vaso, aí o problema realmente é a torre de saída. Isso é raro de acontecer, viu, pessoal? Sendo sinceros. Comigo aconteceu, creio que apenas uma ou duas vezes, mas realmente ela pode dar esse problema, tá? Então, esses são os 3 passos para você conseguir fazer a sua manutenção da caixa acoplada. Saber as peças que compõem uma caixa acoplada, saber as peças que podem danificar, como vimos aqui, todas elas podem danificar, mas existem aquelas que danificam com menos tempo e outras demoram mais. E também saber identificar o problema e quais as peças que você precisa substituir. Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Vou colocar 2 vídeos. O primeiro é mostrando as peças que compõem a caixa acoplada, né? Como eu mostrei ali o kit, mas eu vou mostrar ali as peças nesse vídeo. E depois eu vou mostrar um outro vídeo
como que vocês podem fazer a instalação dessas peças em uma caixa acoplada, certo? Então, eu vou colocar aqui o primeiro vídeo, eu vou pausando para a gente ir conversando algumas coisas referente às peças, ok? Então, essa primeira é a torre de entrada da caixa acoplada, certo? O que eu estou fazendo aí? Eu estou mexendo nela porque essa torre, ela... vocês puderam ver aqui que eu aumentei ela. Então, ela tem uma regulagem de altura. Essa torre você consegue regular a altura dela, por quê? Muitas vezes ela vem aqui embaixo. E às vezes a caixa ela é alta. Então, você vai precisar aumentar essa torre para que a sua caixa consiga ter um volume maior de água. Tendo um volume maior de água, a descarga vai ser muito melhor, certo? Continuando aqui, ali eu estou mostrando como que funciona, né, a vedação dela. E esse parafuso que eu estou mexendo aí, olha, ele é para subir e descer a boia. Como eu havia mencionado antes, você pode regular a altura da torre e também da boia. E essa peça que eu estou retirando aí, o que que ela faz? Essa peça aí, ela pode servir tanto como um filtro para que não deixe passar sujeiras grandes para dentro da torre e assim ela não venha a entupir. E também ela pode servir como um redutor de pressão. Em muitos casos, o que acontece? As pessoas instalam ela, a caixa acoplada, na água da rua. E muitas vezes a água da rua tem uma pressão muito forte. Para que não venha danificar essa caixa, eles mandam essa peça para que não venha a ocasionar um problema para o seu cliente, certo? Então, se você for instalar a caixa na água da rua, não retire essa peça. Mas se você for instalar na água da caixa, você pode sim estar retirando, que vai funcionar muito bem. Essa, então, é a torre de saída, certo? Ela tem esse anel de vedação preto, que é o anel que vai vedar para que não haja um vazamento ali embaixo dela, mesmo tendo essa bolsa de vedação. É necessário estar bem apertado, estar no local certo, esse anel de vedação, para que não haja um vazamento entre a caixa e também o vaso, certo? Ali, essa torre, vocês podem ver que ela também tem uma regulagem de altura. Assim como a torre de entrada também tem uma regulagem de altura, a torre de saída também tem, para que possa acompanhar o nível da torre de entrada. Por quê? Se você subir muito a torre de entrada de água e não subir essa outra torre, o que vai acontecer? Essa parte aqui é o ladrão. Então, a água vai subir, vai passar por ela e vai começar a transbordar aqui. E às vezes você vai achar que não está prestando esse kit que você colocou, mas o problema pode ser aí, na regulagem da altura, que não está sendo a ideal. Então, você vai regular a altura dela, para que ela possa ficar de acordo com a altura da torre de entrada, e esse é o botão de acionamento. E esse é o maior causador dos problemas, o obturador. Certamente, se vocês veem o problema dentro, o vazamento dentro do vaso, muitas vezes vai ser esse carinha aqui, viu? Então, a dica que eu dou, primeira coisa a ver, quando tem um problema de um vazamento dentro do vaso, olha lá o obturador, que o problema pode ser que seja ele. Então, como ele fica esse obturador? Ele vai ser encaixado ali, e tem muitos casos que ele não fica só encaixado, ele não encaixa desse jeito. Você vai ter que colocar ele pelas laterais, ao invés de encaixar ele por cima, tá? E a corrente, que é o que vai fazer a ligação entre o obturador e o botão de acionamento, você vai ter que encaixar ela ali. Então, essa aí é a bolsa que vai entre o vaso e a caixa, que vai ali embaixo da torre de saída, certo? É muito importante ela estar bem encaixada, para que ela não fique com folga e venha ocasionar algum vazamento. Esse é o botão que vai ficar na tampa. Vocês estão vendo aí que a parte de baixo dele, ela é redonda. Essa parte aqui, ela é enroscada. Como eu havia comentado, muitas vezes o que vai acontecer? Essa parte enroscada aqui, ela pode cair dentro da caixa. Se ela cair e for embora, ou cair dentro do vaso e ficar ali dentro do vaso, dificilmente você vai conseguir retirar. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que substituir por um botão novo. Isso acontece muito, principalmente em ambientes
em locais públicos, seja locais que tem festa, seja local do dia a dia em que frequenta muitas pessoas, são muitas pessoas diferentes usando ali e usando bastante. Então pode ser que uma dessas pessoas aperta muito forte ou faz alguma outra coisa ali que pode acabar danificando esse botão. Então esse botão, vocês podem ver que essa parte aqui ela é achatada e a parte do botão também é achatada, que é onde que vai fazer o acionamento. Lembrando que se esse botão ficar muito perto desse, assim que você colocar a tampa da caixa acoplada, ela vai ficar acionando direto. Então você precisa deixar uma folga. Assim que você colocar a tampa em cima da caixa acoplada e você apertar e tiver um pouquinho de folga, assim está perfeito. Se você apertar e ela estiver funda, ela não vai acionar direito. E se você colocar em cima e ela já sair água direto, você tem que diminuir a torre de saída de água para que fique esse jogo entre eles, certo? E vamos para a nossa última peça, que é o par de parafusos de fixação. Ali vocês podem ver esse anel, que fica embaixo do parafuso, que é o anel que eu comentei, que é o mesmo material da bolsa de vedação. Então, se vocês precisarem tirar o parafuso para substituir a bolsa de vedação, que fica entre a caixa e entre o vaso, vocês já podem estar substituindo esse botão, porque logo vai dar problema, e aí vocês vão precisar voltar para resolver esse problema para o seu cliente. E muitas vezes o cliente vai falar o quê? Que o problema não estava na caixa, que o problema veio depois que você mexeu, e muitas vezes o cliente às vezes não vai querer pagar o seu serviço novamente, ok? Então essas são as principais peças que compõem, mas não podemos deixar de falar dessa mangueirinha. Será que alguém sabe para que serve essa mangueira? Será? Essa mangueira aqui, ela serve para que, quando comece a encher a caixa acoplada, a água que está no fundo da caixa, ela vem acompanhando e chegue no nível dela para que essa água não deixe voltar cheio do esgoto. Então, por isso que ela vem tanto com esse registro para você regular o volume de água que você precisa deixar que caia no ladrão, para que fique um volume bom dentro da sua caixa. Então, essas são basicamente as peças que compõem o kit de instalação para a caixa acoplada. Certo? Como eu havia mencionado, esse registrinho. Então, essas são as peças que compõem o kit da caixa acoplada. E agora, vamos ver então como é feito a instalação desse kit. Aqui vocês podem ver que eu estou com um modelo de acrílico. Esse modelo é um modelo para expositor, tá? Então, ele vai servir para a gente como a nossa caixa acoplada, ok? Ele tem as furações ali para a gente colocar a torre de entrada, a torre de saída e o botão. A única furação que ele não tem é para o par de parafuso. Mas o par de parafuso, ele é como qualquer um outro parafuso, certo? Creio que vocês sabem como que funciona um parafuso. Então, vamos lá. Então, ali nós temos todas as peças que incluem o kit. Vamos começar ali. Eu sempre gosto de começar fazendo a instalação pela torre. Por quê? Porque ela é uma peça que já fica ali no canto, certo? Não tem uma regra a se seguir de qual peça que você deve começar. Mas eu gosto de começar por essa peça, pela torre de entrada. Então, ali, o buraco, lembrando que a torre, ela sempre fica para o lado esquerdo. E vai ficar sempre na parte do fundo da caixa, sempre na parte de trás. Já aconteceu de eu chegar na casa do cliente, o cliente tentar desmontar para substituir o kit, e o que ele fez? Ele inverteu a caixa, porque a caixa ela era os dois lados iguais. Ele girou a caixa e deixou a torre do lado direito, e a entrada da água estava do lado esquerdo. Então, lembre-se, a torre fica sempre do lado esquerdo da caixa. Então, vamos continuar aqui. Então, nós vamos enroscar bem, porque esse anel aqui de vedação, ele precisa estar bem vedado, porque qualquer espaço que deixar, se você não apertar bem,
vai sim vazar na rosca da torre da caixa acoplada. Apertei para voltar. Então vamos lá, enroscar bem. E o que eu gosto de fazer? A torre, eu gosto de deixar ela nessa posição. Tem pessoas que gostam de deixar ela de que forma? Eu vou até, provavelmente, girar ou não. Tem muitas pessoas que gostam de deixar ela virado para o lado. Mas eu gosto de deixar ela sempre virado para esse lado, porque esse lado a gente não vai precisar colocar mais nenhuma outra peça. E a gente ganha espaço dentro da caixa para que a gente consiga colocar o parafuso ali dentro da caixa. E para uma possível, uma futura manutenção, facilite para a gente. A segunda coisa que eu gosto de colocar logo na sequência é a torre de saída. E eu vou mostrar um detalhe para vocês aí. Tem pessoas que gostam de colocar a torre logo de frente ali, mas eu gosto de deixar ela um pouco de lado. Vocês estão vendo que eu estou passando o dedo ali na lateral? Por quê? Quando você vai fazer a substituição do obturador, existem algumas marcas que, como eu havia dito, elas não encaixam por cima, assim como esse. Elas vão fazer o quê? Encaixar pela lateral. Elas são com uma borracha, né, mais maleável, então elas vão entrar pela lateral. Se o canto do encaixe estiver muito encostado no fundo da caixa, você não vai conseguir utilizar esse tipo de obturador. Então, o que eu gosto de fazer? Eu deixo sempre um espaço, sempre pensando na manutenção. Atentem-se, toda vez que vocês forem fazer uma instalação, seja o que for, pensem sempre na manutenção. Mesmo que não seja você que volte na casa do seu cliente, mas a gente espera que seja, sempre pense na manutenção para facilitar, seja para você ou seja para o outro profissional. Então, sempre deixe esse espaço para que facilite na hora da troca da torre ou do obturador. Sempre apertar muito bem, mas muito bem, essa porca, para que o anel ele possa vedar muito bem. Então, ali você encaixa a corrente. Em muitos casos, o kit já vem com a corrente colocada, assim como esse kit aqui da Sense, que é um kit que eu gosto muito de usar. É um kit que tem um custo-benefício muito bom e que, ó, de todos os que eu já instalei, dificilmente ele dá um problema, viu? Então, se vocês tiverem na dúvida de algum kit, esse da Sense vai funcionar muito, muito, muito bem. E depois, coloco o anel de vedação, a bolsa de vedação, sempre encaixando ela até o final, encostando ela aqui na caixa para que, quando você for colocar ela em cima do vaso, não venha acontecer o quê? Dobrar e assim ocasionar algum vazamento. Depois, o que eu faço? Eu coloco o botão de acionamento. Certo? Então, coloco o botão. No caso aqui, é uma peça só, né? O botão, mas existem outros tipos de botões, seja o pneumático, seja... eu esqueci o nome de um outro material, mas existem outros tipos de botões, tá? Eu sempre deixo ele por último, porque a gente pode deixar depois a caixa funcionando já. Deixa a caixa funcionando, para que a gente só coloque o botão depois para que ela venha a funcionar. Então, enrosca bem, aperta bem. E vocês lembram que eu falei da diferença? Se ficar muito baixo, a torre de saída não vai acionar. Então, você tem que fazer o quê? Levantar a torre de saída para que ela não venha ficar muito longe e fique com um pouquinho de folga ali entre as duas. Certo? Fique um pouquinho de folga para que não venha, quando você for colocar a tampa em cima, ficar acionando e assim você vai desperdiçar a água do seu cliente, certo? Então, colocou, acionou, perfeito. Logo depois, você pode colocar a mangueira e atente-se como ela coloca, viu?
você pode dar a volta, você pode, se você quiser também, cortar um pedaço da mangueira para que ela não venha a passar aqui por trás, você pode cortar um pedaço dela e colocar aqui do lado. E olha como ela é instalada. Você coloca aqui no ladrão, porque é onde vai descer a água e cair no vaso, para que venha dar o volume correto dentro do vaso, certo? Acho que eu voltei aqui um vídeo sem querer, mas vamos voltar até lá. Então, colocou ali. Dessa maneira ele deve ficar, certo? Aí vai no caso de você perceber a quantidade de água que chega na casa, que tem na casa do seu cliente. Se vai ser necessário deixar o registro todo aberto ou se vai ser necessário fechar ele um pouco para que não venha a ter muita água e antes da torre encher, já chegar no nível e assim você vai ficar gastando água do seu cliente também. Então é muito importante a parte da regulagem também, viu, pessoal? Não é só montar, mas sim também a parte da regulagem. E como eu havia mencionado para vocês, ali não tem os buracos para que a gente possa conseguir colocar o parafuso, mas ali vocês vão ver 2 buracos pequenos aqui, onde vocês vão passar o parafuso e colocar a porca por baixo e assim fazer a vedação, ou melhor, fazer a fixação da caixa no vaso sanitário. Então, é dessa forma que fica o kit instalado. Não precisa de muitas peças, tá vendo? Não são muitas peças, as peças necessárias. E essas peças, sim, vão um dia dar problema. E vai dar problema, posso dizer que de forma rápida, comparado com as descargas convencionais. E aí você pode perguntar, é rentável esse tipo de serviço? Aqui eu deixei listado alguns valores que você pode estar cobrando para fazer os serviços. Lembrando que isso não é regra, tá? Isso aqui é um valor indicado e vai depender de quanto que as pessoas geralmente, os profissionais cobram geralmente na sua cidade e o quanto você vai ter de gasto, por exemplo, para chegar na casa do seu cliente, o tempo que você vai demorar para chegar na casa do seu cliente e o gasto também que você vai ter com combustível. Então, isso vai tudo depender. Então, falando por mim, o que eu cobro aqui na minha cidade, lembrando que eu moro numa cidade de mais ou menos 45 mil habitantes, que não é uma cidade grande, então eu não demoro muito para chegar na casa de um cliente e não tenho um gasto muito grande. Então, o que geralmente eu cobro aí por serviço? Se eu chegar na casa do meu cliente e ver que precisa trocar somente o obturador, eu vou trocar aí de 50, vou cobrar aí de 50 a 60 reais para realizar esse serviço. Para trocar uma torre de entrada, também vou cobrar de 50 a 60 reais para fazer esse serviço. O botão de acionamento, a mesma coisa. Por que eu coloquei esses 3 com o mesmo valor? Porque são peças rápidas de serem trocadas. Você não precisa, por exemplo, desmontar a caixa para que venha substituir essas peças. Então, você vai fazer esse serviço de forma mais rápida, certo? Então, você não precisa cobrar um valor muito alto, tá? E agora, para trocar a bolsa de vedação e o parafuso de fixação, já fica um pouco mais caro. Mas pode pensar, as peças são pequenas, às vezes são peças até mais baratas do que a torre de entrada. Só que aí, para eu trocar a torre, para nós trocarmos a torre, nós vamos precisar fazer o quê? Retirar a caixa de cima do vaso. Então, às vezes dá um pouco mais de trabalho por causa disso. Então, você pode aí cobrar de 70 a 80 reais, ou talvez até mais, por esse serviço. E agora, para trocar o kit? Uma troca de um kit vai variar aí. Eu joguei esses 120 reais, que é o que geralmente o pessoal eu vejo por aí que cobra, mas você pode cobrar de 100 a 150 reais, certo? Por quê? O kit você vai trocar tudo. Então, você vai ter que desmontar o vaso, tirar todas as peças da caixa, tirar o botão da tampa da caixa e fazer a instalação novamente das peças, colocando as peças novas. E você vai precisar fazer o que também? A regulagem. Então, esse serviço ele vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Então, você pode aí cobrar até um valor um pouco mais alto. Então, esses são os valores que você pode cobrar por cada serviço, de cada peça,
que nós vimos aí do kit. Mas você pode perguntar também, quanto tempo que eu levo para fazer um serviço desse? Falando por mim, tendo a experiência que eu tenho, fazendo da maneira que eu faço, se eu for trocar um obturador, se eu chegar na casa do cliente, gente, lembrando que isso não é o tempo que eu demoro para chegar na casa do cliente, fazer o serviço e ir embora. Isso é o tempo de trabalho. Eu cheguei na casa do cliente, detectei o problema e vi que é a torre, aí sim, é o tempo de trabalho. Eu vou demorar 2 minutos, mais ou menos, para tirar um obturador, para colocar outro, para colocar a corrente e regular. Mas, lembrando, como eu havia falado antes, se o profissional que fez a instalação anterior ou a manutenção anterior tiver deixado a torre muito rente, a parede da caixa, você vai demorar um pouco mais de tempo nesse caso, tá? Demorando um pouco mais de tempo. Tendo um pouco mais de dificuldade, automaticamente você pode até cobrar um pouco mais caro. Mas, se tiver tudo ok, chegar, detectar o problema e substituir a peça, para substituir a peça e regular, eu gasto aí mais ou menos uns 2 minutos. Para trocar uma torre de entrada, eu coloquei 5 minutos, mas eu demoro menos tempo que isso. Mas por que eu coloquei 5 minutos? O que às vezes acontece, tá? Eu vou trocar a torre, deixo aquele redutor de pressão e também o filtro. Em muitos casos, que eu tenho que fazer? Eu deixo, testo e aí eu tenho que retirar. Então, eu meio que vou fazer praticamente 2 serviços. Então, pode ser que demore, eu chego a demorar aí 5 minutos de trabalho, certo? E o botão de acionamento? O botão a gente identifica ele muito fácil quando é necessário trocar ele, certo? Então, o botão, como ele é só enroscado e ali na tampa, você vai demorar aí, eu demoro 2 minutos e até menos que isso. Tem alguns que eu demoro os 2 minutos mesmo, quando eles são um pouquinho mais complicados, quando eles já têm o pescador deles no próprio botão, diferentemente do que eu mostrei ali para vocês, que o pescador fica na torre de saída. Então, esse eu posso demorar mais ou menos isso, uns 2 minutos. Para trocar a bolsa de vedação, como eu falei para vocês, tem que tirar o vaso, tem que tirar a caixa de cima do vaso. Então, eu retirando a caixa de cima do vaso, eu demoro mais tempo para realizar o serviço, porque eu vou ter que retirar, fazer o serviço de trocar, tirar a bolsa, colocar outra e muitas vezes limpar ali entre a caixa e o vaso, porque às vezes a caixa fica muito tempo ali e acumula sujeira, e é bom nós tirarmos a sujeira ali para o cliente também. E aí você vai ter que fazer a substituição novamente, e aí você vai gastar mais ou menos isso, uns 10 minutos para fazer, que é o que eu gasto para fazer. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e vai depender. E para trocar o kit, vai demorar uns 20 minutos. Mas pode falar, mas se para trocar a bolsa é 10 minutos, já tem que tirar a caixa de cima, por que eu vou demorar o dobro do tempo para trocar o kit? Porque você vai estar trocando todas as peças. E além de trocar todas as peças, você vai ter que regular as peças também. Não é somente do jeito que tirou da embalagem, colocar ali dentro da caixa. Não, você tem que também regular para que funcione perfeitamente para o seu cliente, certo? Então, você vai mais ou menos demorar 2 minutos para trocar um obturador e poder ganhar livre R$60. Você vai poder trocar uma torre em mais ou menos 5 minutos e também ganhar R$60. Você vai demorar mais ou menos 2 minutos para que você possa fazer o serviço da troca do botão de acionamento e também ganhar R$60. Você vai demorar 10 minutos para trocar a bolsa de vedação e o parafuso de vedação e poder faturar aí de R$70 a R$80. E para trocar o kit em apenas 20 minutos, e em muitos casos menos do que isso, você vai poder faturar de R$80, R$100 até R$150, dependendo de como os profissionais fazem o seu preço na sua cidade, certo? Isso é falando aqui onde eu moro e conhecendo alguns outros profissionais em outras cidades também, certo? A gente sabe que não é fácil, logo desde o começo,
aprender a fazer isso na prática. Sozinho, muitas vezes a gente vai apanhar, vai bater cabeça, para que nós venhamos, assim, talvez, a conseguir fazer isso. Eu, como eu mostrei para vocês, esses tempos que eu demoro para fazer cada serviço, 2 minutos, 5 minutos, chegando a 20 minutos, foi porque eu comecei já há bastante tempo a trabalhar com isso. Então, sei as chaves ou as ferramentas necessárias para que eu consiga fazer isso, sei por onde começar, sei detectar os problemas para saber quais as peças precisam trocar, sei quais as peças que compõem uma caixa acoplada e sei o que precisa fazer para economizar tempo e fazer o serviço da maneira mais rápida e também mais eficaz. Porque não adianta nós queremos fazer um serviço correndo e não ficar um serviço digno, porque o nosso cliente muitas vezes não vai ficar satisfeito se nós não fizermos um serviço direito, e nós não queremos isso. Nós temos que fazer um serviço muito bem feito para que esse cliente ele possa ser, por assim dizer, um cliente fiel nosso e que lá na frente ele precisando novamente que nós venhamos a mexer, seja nessa caixa acoplada, ou seja em outra casa, ou em outra coisa na casa, de parte hidráulica, certamente ele vai poder contar com a gente.